Feche seus olhos assim como você está. Se concentra aí, vamos lá. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado por esse tempo incrível que o Senhor nos dá, Pai. Aonde a gente pode te adorar, Senhor. Aonde a gente pode relembrar do seu amor. Aonde a gente pode amar a Ti, Deus. E ser amado por Ti. Pai, obrigado por essa noite. Que o Teu Espírito venha ministrar aos nossos corações, que nada, Senhor, interfira, que nada possa impedir o Teu agir, o Teu mover e a Tua direção em nossas vidas. Pai, faça em nós a Tua vontade. Ministra em nós o Teu plano, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, estamos começando uma série nova de mensagens. O nome desta série é Ande em Amor. Tá? Ande em amor. Nós permaneceremos nessa série por 44 dias. E é proposital essa quantidade de dias. São 7 semanas. E são 7 semanas que antecedem a Páscoa. Ou seja, nós estamos falando do que muitos entendem como a Quaresma. Certo? Então, que é desde o Carnaval até o dia da Páscoa. E nós vamos falar sobre esse tema. Cada semana nós vamos falar sobre um subtema desse tema, tá bom? Para você conseguir entender. Nós não vamos falar só sobre Ande em Amor por 7 semanas. Não que isso não fosse possível, mas nós não vamos falar só sobre isso. O tema da noite é Ande em Amor sobre uma sólida fé. Tá bom? Ande em Amor sobre uma sólida fé. Para a gente entender a base dessa série de mensagens, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a gente usa parte desse texto para compor a nossa temática principal dessa série de mensagens, que é ali: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Como ser imitador de Deus, como um filho amado? Vivendo em amor. Então esse é o core, esse é o núcleo da nossa mensagem de hoje. Tá bom? Estão comigo? Amém. Então, falando rapidamente sobre a Quaresma, tá? Só para você entender de onde veio isso. A Quaresma, ela significa 40 dias, literalmente, na sua tradução oficial. E ela teve início há muitos anos atrás. Na realidade, foi mais ou menos 325 anos depois de Cristo que isso aconteceu, que foi instituído a Quaresma no primeiro concílio de Nicéia, certo? A gente não vai a fundo nisso, depois você dá uma googlada lá para conhecer o que é o primeiro concílio de Nicéia, mas foi lá onde isso foi instituído. Então, não se tem uma palavra ou uma definição ou um fundo teológico sobre por que fazer 40 dias ou 44 dias. Não tem. Não existe uma doutrinação disso. Mas foi definido provavelmente por este concílio, porque o número 40 ele é apresentado de algumas formas nas Escrituras, né? Por exemplo, o jejum no deserto de Jesus foi 40 dias. O dilúvio foi 40 dias e 40 noites. A travessia no deserto foi 40 anos. Então eu imagino que o pessoal que discutiu isso, né, inclusive essa discussão aconteceu no primeiro concílio que aconteceu, que foi uma reunião das pessoas que tinham fé, começaram a tentar organizar essa fé que eles tinham, né? Eles conversaram sobre isso e então se instituiu antes da Páscoa essa Quaresma, certo? Bom, então tá. Então, falamos de Quaresma e o fim da Quaresma é a Páscoa. E a Páscoa, ela foi instituída lá atrás, muito tempo atrás,
na época em que o povo foi liberto do Egito. Certo? Então a Páscoa ela tem um significado muito forte de libertação. Libertação. Páscoa significa libertação para os judeus. Eles foram libertos do cativeiro egípcio, né? Então, hoje para nós também tem um significado de libertação, porque através do sacrifício de Jesus e não do sacrifício de animais, nós celebramos a libertação do pecado, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas que nós éramos escravos do pecado, presos nele, né? Então Jesus, através do seu sacrifício, ele nos tornou livres. Na pregação que a gente fez aí alguns tempos atrás, alguns dias atrás, semanas, sobre o sangue de Jesus, foi no mês passado, inclusive na ceia, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o poder libertador que há neste sangue que foi derramado na cruz, né? Então nós celebramos isso, tanto que em uma série que eu preguei há muito tempo atrás, que um dia vai voltar, que é o Velho se fez novo, a gente consegue perceber que Moisés no Antigo Testamento ele tipifica Jesus, porque ele foi enviado para libertar um povo que estava destinado a ser escravo, de certo modo parecido com a gente, né? Então isso é a Páscoa, um pouco do que ela representa, um pouco do que ela é, né? Então isso quer dizer que isso abre um leque muito maior do que a gente imagina. Por quê? Porque a Páscoa antes de Jesus, ela previa a libertação de um povo hebreu, vamos dizer assim, mais perto de Jesus, de um povo judeu, certo? Mas Jesus, quando o ato foi consumado na cruz, ele não fez isso pelos judeus, ele fez isso pelos judeus e os gentios. Até a gente vai ler daqui a pouco, que não tenho certeza se a gente vai ler, mas vamos indo. É possível que a gente leia que o termo usado é pelos circuncisos e os incircuncisos, né? Ou seja, as pessoas que estavam devotas à cultura judaica, mas aqueles que não eram judeus também, que não estavam inseridos nessa cultura, certo? Então, a partir disso, o próprio apóstolo Paulo nos mostra que houve uma grande mudança na família da fé, porque nós passamos a ser família abraâmica também, mesmo não sendo geograficamente de lá ou de descendência familiar de lá, nós nos tornamos uma família, um Israel de Deus, um só povo, uma só nação, a nação de Deus, o povo escolhido de Deus, a nação santa de Deus, certo? E se isso tudo é verdade, então o Espírito Santo que foi enviado, ele também mora em nós. E sabe por que é importante a gente entender isso? Porque diante dos dias que a gente está vivendo, andar em amor só é possível quando a gente se lembra desse sangue e desse Espírito. Porque quando a gente não olha para isso, a gente vê guerras e rumores de guerras e pandemias. Então a coisa está difícil. Está difícil, sem Jesus, enxergar esse amor ao qual nós estamos dispostos a andar. Mas o fato é que esse amor ao qual nós queremos andar, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele é capaz de influenciar essas camadas sociais que eu falei agora, através de nós. Você está pronto para ser parte disso? Você está pronto para ser parte desse grupo de pessoas que vai andar em amor, e em amor vai trazer uma revolução social? Então sim, hoje nós vamos falar sobre andar em amor, sobre uma fé sólida, ou sobre uma sólida fé. Mas em cada semana nós vamos falar sobre um tópico. Eu não vou ficar dando spoiler nesse momento. Se você quer saber o assunto da próxima semana, fica até o final, capaz de brincadeira. Mas acompanha a gente aí que você vai ficar sabendo, tá bom? Então vamos para as escrituras aí. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler bastante do capítulo 5, tá?
Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. 1 até o 12. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou em amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Agora que nós lemos, agora versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 19 até o 21. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então isso aqui, esse texto aqui, é o grande fundamento da nossa fé. A fé em Deus nos salvou. A fé em Deus nos justificou. Quando a gente falou sobre isso em uma outra série de mensagens, há alguns meses atrás, a gente falou sobre uma fé que justifica. E essa fé que justifica, ela vem de Deus para nós. E a gente falou também sobre justificação. E foi até difícil falar sobre isso, porque tinha um advogado que também está aqui hoje. E aí, se a gente fala errado, dá ruim. Mas a justificação, na realidade, eu falei que o dia estava certo, acho que não mudou. Então, a justificação, na realidade, é o fim da condenação. Estar justificado é não existir forma de você ser questionado em juízo sobre aquele ato, aquela coisa. Deus está justificado, ou seja, acabou. Não tem. Entendeu? Então, se nós somos justificados, é isso que se fala sobre o nosso passado. E eu gosto de uma frase que eu não lembro de quem, que eu falei em uma ocasião passada, que é a seguinte, sobre justificação. Às vezes, a gente peca porque somos pecadores e Deus nos perdoa. Mas o diabo, ele tenta, lembrei de quem é, e o diabo, ele tenta trazer em nossa mente o nosso pecado. Qual o pecado? Aquele que Deus perdoa. Sabe o que o Rick Warren fala sobre isso? Ele fala assim, sempre que o diabo tentar te trazer o seu passado, lembra ele do futuro dele. Entendeu? Então, ser justificado é isso. É lembrar que pelo que Cristo fez no passado, nós sabemos o futuro do campo e somos perdoados e justificados.
Amém? Você é justificado. E olha só o que diz o Spurgeon. Ele diz assim, a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Olha como é importante para a gente ter uma vida de propósito, a gente ter fé. Porque a fé nos permite olhar o horizonte, olhar o futuro. Não tipo como um guru, mas olhar o futuro com esperança de dias bons, de dias melhores. Você entende o que eu quero falar? Então, mas fé em quê e para quê? Acho que isso é importante. Porque assim como a gente já falou em cultos passados, né, existem coisas que a gente coloca fé que não resultam em nada. Né? E eu falei isso quando eu falei sobre medo. Né? Quando eu falei sobre medo, eu disse que o medo é a fé no Deus errado. Então, sempre que a gente demonstra, ou deposita, ou coloca fé em alguma coisa, ou em alguém que não é Deus, nós estamos muito tendenciosos ao fracasso das nossas emoções, das nossas relações, das nossas coisas, entende? Então nós podemos confiar nas pessoas, mas ter fé é diferente de confiar. Você entende? Então vamos lá. Essa fé em quem? Fé para quê? Não é uma fé na fé. Não é uma fé panteísta ou uma fé em mim mesmo, no meu poder de fazer. Não é uma fé mística, entendeu? Ou mágica, que eu vou fazer tal coisa e tal coisa vai acontecer, ou eu não vou fazer tal coisa porque se nem não sei o que lá. Não, é uma fé movida por propósito, por intenção e por relação. Com quem? Com Deus. E isso nos leva para um ponto importante dessa mensagem. Abre aí sua Bíblia em Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Demora mais tempo para ver do que falei, você vai ver. Marcos 11, 22. Diz assim: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Então, primeira resposta às nossas perguntas: como andar em amor sobre uma sólida fé? Primeiro, entendendo aonde deve estar a nossa fé e em quem nós precisamos ter fé. E as Escrituras foi muito clara. Em quem nós precisamos ter fé? Primeiro, em Deus. Tenha fé em Deus. A própria Bíblia diz isso. Muitas vezes a nossa fé, ela não é uma fé segura. É uma fé desgovernada, é uma fé instável. É uma fé não movida de relação. Porque quando existe estabilidade relacional com Deus, existe fé estável. E todos nós passamos por isso, até Davi. Davi, em uma de suas orações, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito estável. Então, para a nossa fé ser estável, ela precisa estar bem enraizada e no lugar certo, em Deus. Amém? Amém. Olha o que diz em Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Uma fé estável é uma fé que confia em Deus. Então, quando a gente diz que tem fé e que pratica o exercício da fé, a gente não duvida. Entendeu? A gente não é inconstante naquilo que nós cremos. Seja em um dia difícil, ou seja em um dia fácil, um dia bom, nós somos constantes naquilo que a gente faz, naquilo que a gente decide e na fé que nós professamos em Deus. Certo? A segunda coisa que a gente precisa ter fé é na palavra de Deus. Porque ter fé em Deus é diferente de ter fé na palavra dele.
Parece igual, mas não é. Olha o que diz em Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Dentro da esfera de teologia reformada, alguns escritores, eles abordam o tema Bíblia como palavra de Deus. Eu concordo com isso. E eles atribuem um adjetivo à Bíblia. Eles dizem que a Bíblia é a vox Dei, que em latim significa a voz de Deus. Então, um nos leva ao outro. Se eu de verdade tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra dele. Se eu tenho fé na palavra dele, esta palavra me leva a ter fé nele. Estão entendendo? Então, o que nós precisamos para ter uma estabilidade de fé na nossa vida está aqui. Ela é o caminho que nos conduz a isso. Por quê? Porque ela nos leva a Cristo. Ela nos leva a conhecer o Deus que nós dizemos ter fé. Como nós podemos ter fé naquilo que não conhecemos? Agora, a outra pergunta que vai nos ajudar a entender essa. Como que nós podemos conhecer Deus? Existem algumas respostas para isso. Oração, disciplinas espirituais, claro. Mas está aqui. Está aqui, ó. O Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, ele fala uma coisa fantástica. Ele fala assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Não que Deus não vá falar de outras formas. Sim, Deus fala de outras formas. Mas às vezes a gente está procurando em tantos lugares as respostas, que às vezes está dentro da sua cabeceira, fechada. Você está me entendendo? Beleza, então temos fé em Deus, temos fé na palavra de Deus. Qual é o próximo passo? O que mais precisa ter fé? Para a fé ser sólida e para a gente andar em amor em uma sólida fé. Ter fé no Filho de Deus. Porque vou falar um texto que você deve conhecer bastante. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como nós dizermos ter fé nessa fé que a gente diz. Não tem como nós acreditarmos e ter fé em Deus, termos fé na palavra de Deus e não termos fé em Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Então, não tem como não acreditar em Jesus. Certo? E olha o que diz em Gênesis 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no Filho unigênito de Deus. A gente gosta muito de ler João 3,16, mas tem o 18. E o 18 dá o caminho. Não ser condenado envolve crer em Cristo, a ter fé no Filho de Deus. Ser condenado tem a ver com não crer no Filho de Deus, não crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Vamos um pouquinho além. A Bíblia diz assim, ainda falando sobre fé, diz assim, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o que isso significa? Isso aqui traz uma verdade que dói. Ser bonzinho não basta. Você já deve ter ouvido uma conversa assim. Eu já participei de conversas assim. E quando uma pessoa que não tem fé em Jesus te pergunta isso, você não pode mentir. E aí eu tive que dizer, nós cremos assim. Aí ele, tá bom. Mas de fato,
se cremos na palavra de Deus, está aqui o fundamento. Entende? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser a pessoa mais legal do universo com a pessoa do seu lado. Você pode ser uma pessoa que a gente, na nossa esfera humana, acha fantástica. Mas se você não crê em Deus, você não é capaz de agradá-lo. Se você não crê nele, na sua palavra e no seu Filho, você é incapaz de agradá-lo. Amém? Tá bom, então vamos adiante. Para desenvolver uma sólida fé e assim andar em amor, nós precisamos entender algumas outras coisas que não são somente sobre fé, mas tem a ver. Quer ver? Primeiro vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. Diz assim. Vamos ler a partir do 21, tá? Fica melhor. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui tá bom. Então o que a gente precisa entender? Primeiro, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Isso nos permite ver duas coisas muito importantes. Primeiro, se há algo que podemos usufruir em esfera espiritual e fé, é porque Deus tornou possível. Porque nós somos pecadores e nós somos destituídos da glória de Deus. Segundo, isso é graça, isso é bom. Deus nos ama tanto que Ele botou um fim nisso. Mas o segundo, nós somos iguais. Mesmo que o meu pecado seja diferente do seu, nós somos iguais. Então, se há igualdade na nossa posição diante de Deus, por que há tanto julgamento, maldade e contenda? Como que nós podemos andar em amor? Entendendo que, falando sobre o pecado, nós somos todos farinha do mesmo saco. Você está me entendendo? Então, se nós somos iguais, vamos parar de discutir por bobagem. Entendeu? Só porque é diferente, o teu erro do meu, feio, né? Você está me entendendo, né? Mas Deus ama a gente, cara. Deus mudou o nosso destino de pecadores, destituídos da glória de Deus, para justificados pela fé. Amém? Então isso nos leva para a segunda coisa que a gente precisa entender. Sim, todos pecamos, mas da mesma forma que todos pecamos, todos nós somos redimidos em Cristo. Todos nós podemos recomeçar. Todos nós podemos ver o sol nascer. Amém? Olha só o que diz, nós lemos. Eu li antecipadamente, mas a gente leu. Romanos 13, 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que coisa escandalosa. Cometemos toda sorte de pecados. Fomos afastados de Deus com a nossa iniquidade. Lemos que anteriormente éramos tidos como inimigos de Deus. Cantamos isso. Mas Deus muda isso.
Muda essa rota de inimigo, muda essa rota de destituído, muda essa rota de pecador, de condenado, para redimido, para justificado gratuitamente. Não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Deus já fez por nós. Existe uma graça sobre nós, que só vem de Deus. E você é alvo dessa graça. De forma individual, você é alvo da graça do Senhor. Isso é um presente, isso é uma dádiva. Terceira coisa que a gente precisa fazer, entendendo tudo isso que a gente falou, está em Romanos, capítulo 3, versículo 25 ao 28. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está sendo um motivo de vanglória, é excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Então, antes a gente leu que a lei foi criada para tornar exposto o nosso pecado, a nossa incapacidade de aplicar a lei. Para isso a lei existiu, para nos expor. Expor que nós somos incapazes de resolver o problema que nós criamos, o pecado. Mas o que diz aqui? Que a graça que nos salva é somente ela. Mas como assim? Por quê? Para que não haja vanglória em nós. Para que em momento algum diante do nosso irmão, que talvez até nesse momento nem seja de verdade nosso irmão na fé, que a gente não se ache superior a ele, porque não somos. É somente a graça que nos salva. Não há superioridade em nós em ninguém, nem dentro do corpo, nem fora do corpo. O dedo não é mais importante que a mão, o braço não é mais importante que a perna. Os dois são importantes e servem a papéis diferentes. Por que é a graça que nos salva? Por que é a fé que nos salva? Por meio da graça. Porque se não fosse assim, a gente ia querer se achar. E a gente vê isso. Eu já vi. Eu já vivi o sentimento horrível de ser menosprezado por alguém em nome da fé. Só que a Bíblia não ensina isso. Viu que lindo? Sabe por que eu vivi esse sofrimento? Porque eu não lia. Porque se eu tivesse lido tudo isso que a gente falou até agora, eu ia entender que existe um sacerdócio real, que o pastor não é mais de que a pessoa que está na igreja, de que o ministro, o líder de louvor, não é mais do que o irmão que cuida das crianças, entendeu? Mas também de que aquele que mentiu não é mais do que aquele que roubou. São dois pecados. Só são diferentes. Você está entendendo? Isso nos coloca em uma posição igual. E nós precisamos entender isso. Porque se somos irmãos, somos iguais perante Deus. É um Pai e os irmãos. Amém? Então, nesse texto, a gente confirma o que eu falei antes. Em que aspecto? No que é concernente ao sangue. Porque foi o que nós lemos em Romanos 3, 25 a 28. Precisamos confessar que somente pela fé no sangue do Cordeiro nós somos justificados. Somos justificados pela fé? Sim, mas pela fé em quê? Em Jesus. No que mais? No Jesus que se fez homem. No que mais? No Jesus que se fez homem e morreu por nós, que teve o seu sangue
derramado numa cruz. Amém? Próximo. Precisamos declarar que a salvação só vem do único Deus. Romanos 3, 29 e 30 diz assim: Deus é apenas Deus dos judeus? Ele não é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Viu que eu disse que talvez a gente ia ler? Então aqui, é um Deus para todos. Todo povo, toda nação. Então se é um só Deus, e se todos são irmãos, por que brigamos? Você está me entendendo? Andar em amor, sem entender isso, é impossível. Ou você acha que existiria guerra se nós nos víssemos como irmãos? Ou você acha que existiriam guerras se lembrassem de um sangue derramado a favor de todos? Jesus é tudo que nós precisamos, é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. Jesus é a resposta para todos os problemas que nós enfrentamos, os sociais, os econômicos, os de saúde, os emocionais. Jesus é a resposta. Mas o desafio é: como ouvirão se não há quem pregue? Está entendendo? Cabe a você agora. Amém? Ser essa voz que clama no deserto. Ser a resposta que as pessoas estão esperando. Porque elas buscam e vão buscar continuamente. Como eu citei o evangelista, o irmão Renato Russo, ele diz: de tanto buscar, nós viveremos entre monstros da nossa própria criação. E é o que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o homem continua construindo deuses falsos para si. Seja poder, seja status, seja dinheiro, seja si mesmo. O homem continua construindo seus próprios deuses. E isso repetidamente nos leva à ruína. Mas quando olharmos para a cruz, tudo muda. Tudo muda. Amém? Agora o próximo tópico, para a gente viver em amor mediante uma sólida fé. Romanos 4, 7 e 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa. O próximo ponto importante para viver em amor mediante uma sólida fé é: viva liberto da culpa. Viva liberto da culpa. Às vezes a gente se priva do serviço ministerial, às vezes a gente se priva de uma vida plena, às vezes a gente se priva das relações interpessoais por causa de uma única palavra: culpa. Mas se a culpa não te abandona, quer dizer que talvez na sua mente e no seu coração, o teu sofrimento, o teu pecado, a tua culpa, você está dizendo que é maior do que Cristo, que é maior do que a cruz. E o que eu quero te dizer agora é que não é. Os nossos pecados, as nossas escolhas ruins, as nossas decisões e atitudes ruins, elas são ruins? São. Muitas vezes elas são horríveis? Sim. Mas Cristo é superior. E por isso que a graça escandaliza. Cristo é superior. A graça é superior. O amor de Deus é superior. Nós lemos que o amor de Deus, a graça, encobre uma multidão de pecados. Nós lemos que enquanto o pecado aumenta, a graça superabunda. Não é bem assim, mas a gente leu. Já passamos por esse versículo. Então, nós precisamos viver libertos dessa culpa. Não se permite viver
a culpa de pecados que Deus já esqueceu. Deus já esqueceu. E se a sua culpa está relacionada com alguém, é simples. Vai até essa pessoa e diz assim: me perdoa, eu errei com você, me perdoa. Se ela não te perdoar, problema dela. Você fez o que devia ter feito. Você entende? Isso te liberta. Então sim, Deus nos liberta, Deus dessa culpa, sim. Mas em alguns casos a gente precisa dar uma resposta. E se você entende que isso é necessário, não importa o que custa isso, faça. Porque Deus vai te ajudar. E você vai viver uma vida livre disso. Deus quer que você tenha uma vida livre. Deus nos ama, Deus é nosso Pai. Deus não nos quer presos na corrente da culpa. Deus quer que a gente viva uma vida livre com Ele e para Ele, por toda a eternidade. Amém? Próximo ponto importante, a gente está indo quase para o fim, tá? Passando aqui de novo, gente. Receba paz de espírito. Diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que isso significa? Significa que quando somos justificados, além de não termos mais culpa, temos paz. Na semana passada, a gente falou uma coisa muito importante. A gente falou sobre amor e sobre paz na semana passada. E na semana passada a gente falou assim, ó, que o amor, ele excede todo o conhecimento. A Bíblia diz isso. Mas esse amor que excede todo o conhecimento, ele nos leva para uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz é aquela paz que Jesus disse que nos dá. Nos dá. É de graça, é dado. Ele não nos vende, Ele nos dá. Amém? Vivamos, pois, então, próximo tópico da mensagem, tá? Na esperança da glória, que é o que diz em Romanos 5:2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa esperança na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que glória é essa? Aquela a qual nós fomos instituídos. Nós vivemos nessa esperança, que Cristo fez tudo o que precisava ser feito para mudar esse destino. Amém? Então sim, seja fortalecido por essa palavra. Seja fortalecido na sua jornada diária. Sabe por quê? Porque Romanos 5:3-4 diz assim, ó: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Então, quando passamos por coisas difíceis, a fé nos fortalece. Sabe por quê? Porque sabemos que passaríamos por isso, mas o caminho de fim da tribulação é a esperança. Esperança em quem? Em Deus. Que Deus nos supre, que Deus é tudo que nós precisamos, que Deus é suficiente. Não é sobre a ausência de dificuldades, mas entender que aquele que é superior às dificuldades está ao seu lado. Amém? E por que podemos estar firmes nessa esperança? Porque em Romanos 5:5 diz assim: a esperança não nos decepciona. Não é como eu e você que eu posso decepcionar você. Deus não nos decepciona. Então é a esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos concedeu. Romanos 5:5. Então isso nos leva quase para o desfecho dessa mensagem, que é: viva reconciliado com Deus por toda a eternidade. Porque diante de tudo que nós falamos, e indo para o texto que nós lemos antes, que nós fizemos uma leitura corrente, o fim do texto é que Deus nos reconciliou com Ele. Então, se Deus nos reconciliou, isso quer dizer o seguinte: que assim como por intermédio de um só homem o pecado entrou no mundo,
por intermédio de um único homem, todos nós fomos justificados. Está entendendo? Então, o pecado de Adão nos condenou. Mas a morte de Jesus foi a nossa redenção. É a nossa redenção. E ainda sobre fé, quase por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre uma frase do Martin Luther King. Ele diz assim, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Viver por fé, às vezes nos leva por caminhos que a gente não consegue entender e enxergar o fim. Mas não é sobre enxergar o fim em uma vida de fé. É sobre entender que em cada passo que você pode enxergar, você sabe que é a luz de Deus clareando esse passo. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então nós não precisamos ver, nós só precisamos crer. Amém? Então, para nós fecharmos aqui, você pode se colocando de pé. Romanos 5,19 diz assim: logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine na justiça, por conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo. Viva uma vida de fé, andando em amor, porque Cristo tornou isso possível para você. Tenha fé de que Ele é suficiente para concluir com perfeição a obra que Ele começou na sua vida. Tenha fé, e ter fé nos leva para um caminho de esperança. Então, tenha esperança, mesmo em dias difíceis. Tenha esperança. Amém? Então, assim como você está, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, por essa palavra de fé. Obrigado, Senhor, porque Tu és tudo, Deus. Tu és quem tornou tudo isso possível. Obrigado pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua justiça, Senhor. Obrigado porque o Senhor tornou todas essas coisas possíveis. Pai, eu oro aqui por pessoas. Eu oro por pessoas, Senhor, que estavam frias na sua fé. Talvez pessoas que andavam em caminhos de dores, por não andar conforme esses tópicos que nós conversamos aqui. Eu peço que o Senhor mude essa rota agora, Deus. Que essa palavra traga clareza, traga direção, para que ela entenda que o caminho de fé, andando em amor e vivendo uma fé sólida, nos leva para um caminho de esperança contigo. E Tu, Senhor, é a esperança da glória. Pai, nós Te amamos, Senhor. Faça a Sua boa obra em nós. Faça a Sua boa obra em nós, Deus. Diante desses dias tão difíceis, nos dê fé, acrescenta a nossa fé, para que a gente possa viver dias melhores, para que a gente possa ser agente de milagres, agente de fé, agente de esperança em um mundo sem esperança, agentes de cura em um mundo doente, agentes, Senhor, de salvação em um mundo condenado em si mesmo. Seja tudo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, seja tudo que nós precisamos. Olá, que bom que essa mensagem falou contigo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo também se moveu e agiu entre nós. Então, eu quero te fazer alguns convites a partir disso. Primeiro, se através dessa mensagem você decidiu por Jesus, a gente quer caminhar contigo nesses primeiros passos.
E se você decidiu se reconectar com Cristo a partir de hoje, a partir desse momento, a gente quer te ajudar, a gente quer andar contigo. Então, por favor, você pode fazer contato conosco através da descrição desse vídeo. E nós estamos ansiosos para iniciar a conversa com você, tá bom? Então eu vou ficar aguardando o seu contato. Até mais!